Sabe, existe um caminho capaz de reescrever não só o nosso futuro, mas a própria essência de quem a gente é. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na jornada de transformação com Jesus. E para isso, vamos ser guiados pelos insights de Márcio Bringente. Se pronuncia Bringente, ok? Um autor com centenas de obras sobre o poder de uma mente renovada. O que a gente vai ver aqui não é só uma história, é, na verdade, um manual para uma verdadeira metamorfose. Mas, antes de começar, vamos fazer uma pausa, um momento de honestidade. Deixa essa pergunta ecoar um pouco. Que parte da vida, talvez aquela área que a gente esconde no escuro, cheia de medo, de incerteza, que parte clama para ser tocada por uma presença viva, por uma luz que pode de fato transformar tudo? É nesse ponto, nesse lugar de vulnerabilidade, que a jornada de verdade começa. Então, vamos lá. O primeiro passo exige coragem, olhar para o nosso ponto de partida. Cada um de nós carrega suas fraturas, suas áreas de sombra, mas é justamente ali, no epicentro dessa escuridão, que uma promessa muito antiga começa a pulsar, um plano divino que foi traçado muito antes do tempo existir. E aqui a gente vê uma coisa, assim, genial. A genealogia de Jesus é a prova de que o plano de Deus não depende de gente perfeita. Pelo contrário, ele se cumpre através de pessoas quebradas. Davi, um adúltero. Raabe, uma prostituta. E a lista continua, cheia de gente falha, gente como a gente. A mensagem disso é um alívio gigantesco. A graça não é um prêmio para os perfeitos, ela é o poder que se revela justamente na nossa fraqueza. E agora, aquela promessa que parecia um eco distante, de repente, respira. Ela ganha pele, pulso, se torna realidade. O verbo se faz carne. O divino simplesmente invade a nossa dimensão de um jeito que dá para tocar. Para a gente conseguir absorver a profundidade disso, é fundamental entender a maestria do Márcio Bringente. Ele conseguiu decodificar como as verdades da Bíblia podem, sabe, contornar as nossas defesas mentais. O ensino tradicional, às vezes, só informa a nossa mente consciente, mas a abordagem dele, que é inspirada no jeito que o próprio Jesus usava as parábolas, usa o que a gente hoje chama de comunicação profunda ou hipnose conversacional. É como se a verdade pulasse a barreira da lógica e fosse plantada direto na raiz da questão, onde a cura realmente acontece. A verdade passa a ser sentida, não só ouvida. E nesse momento, o universo parece que prende a respiração. O verbo se fez carne. Para e pensa na magnitude disso. A inteligência que sustenta galáxias inteiras escolhe a limitação de um corpo humano. Sente fome, sede, cansaço, a alegria e a dor da nossa existência. E a pergunta que fica é por quê? A resposta é uma só palavra: amor. Ele caminhou no nosso chão, sentiu o que a gente sente, para que a ponte de volta para Deus fosse reconstruída de uma vez por todas. E quando ele veio, ele não trouxe só palavras bonitas. Ele trouxe demonstrações de poder. Um poder que não só impressiona, mas que fundamentalmente transforma cada pedacinho da condição humana. Dá uma olhada nesse painel de autoridade absoluta. Ele expulsa uma legião de demônios e restaura uma mente. Ele para uma hemorragia de 12 anos com um simples toque. Perdoa pecados e manda um paralítico andar, provando que tem domínio sobre a alma e o corpo. Ele dá ordens para a natureza, multiplica comida e, no ato supremo, arranca Lázaro das garras da morte. O poder dele simplesmente não tem limite. E no meio da tempestade, sabe, quando o medo parecia que ia vencer, a voz dele ecoou com autoridade e paz. Coragem, sou eu, não tenham medo. Isso não é só uma frase dita há 2000 anos. É uma declaração que atravessa o tempo e fala direto com as nossas tempestades, hoje. Certo, mas como é que a gente acessa esse poder? Jesus nos deixou um mapa. A jornada espiritual dele não foi um acaso. Foi um caminho muito bem definido, de obediência, de comunhão pela oração, de fortalecimento pelo jejum e de exercício espiritual constante. Isso não é um relato histórico apenas, é um guia prático para o nosso próprio crescimento, para a nossa conexão com o divino. E agora, a jornada nos leva ao ponto mais alto. O momento que pede um pouco de silêncio, de reverência, onde o amor se mostra na sua forma mais extrema e poderosa, o sacrifício final. Vamos seguir essa trilha do sacrifício. Começa lá no Getsemane, com o suor de sangue da rendição. Continua com o beijo da traição, a dor de ser entregue por um amigo. No julgamento, o silêncio do cordeiro diante dos lobos. Na crucificação, ele se torna o alvo de toda a dor, de todo o erro da humanidade. E com o último suspiro, o véu do templo se rasga. A barreira caiu. O acesso a Deus está aberto.
para sempre. Com essas duas palavras, tudo mudou. Está consumado. E isso não é um grito de derrota de jeito nenhum, é uma declaração de vitória. A dívida foi paga, o plano foi completo, o sacrifício perfeito foi feito, uma vez por todas. Fim de jogo. Mas se alguém pensa que a história termina na cruz ou no túmulo vazio, se enganou completamente. Na verdade, é exatamente aqui que o bastão é passado. É aqui que a nossa parte na história começa. O foco muda do que ele fez para o que nós vamos fazer. E essa promessa vira o jogo. Antes de voltar para o Pai, Jesus garante que a missão não ia parar por falta de força. Receberão poder. Um poder sobrenatural para dar continuidade à obra dele, para sermos testemunhas vivas de que a transformação é real. A missão que ele começou agora é delegada a nós. Então, como responder esse chamado todo? O caminho para a transformação é um mapa de 3 passos bem simples. Primeiro, humildade. É reconhecer a nossa necessidade dele. Segundo, fé. É aceitar que o sacrifício dele na cruz foi um ato de amor pessoal, feito para cada um de nós. E terceiro, ação. É viver a missão, mas não na nossa força limitada, e sim agindo no poder do Espírito Santo que ele prometeu. E essa decisão não é um ponto final, mas o começo de uma jornada que dura a vida toda. Uma jornada de evolução, de crescimento diário. E é exatamente isso que a comunidade Amigos do Brent explora. É um ecossistema de pessoas que estão comprometidas em viver essa transformação juntas, dia após dia. E assim, essa nossa jornada chega a uma pergunta final. A mesma palavra que Jesus disse a Pedro, lá no meio da tempestade, ecoa para cada um de nós hoje. Venha. Se esse chamado fosse ouvido agora, nesse exato momento, qual seria o passo de fé? Qual seria a primeira atitude, por menor que parecesse, para sair do barco da zona de conforto e caminhar na direção dele? A decisão é sempre pessoal e a hora é sempre agora.